De hoje, sábado, dia 6 de dezembro de 2025, nós estamos aqui com a equipe grande do programa Bolsa Família, do Cadastro Único e também do CRAS. Estamos com Anderson Amorim, representando o CRAS, estamos aqui com o Rodolfo Rodrigues, que é do Cadastro Único, estamos também com Terezinha e a secretária de Assistência Social, Paula Santos. A partir de agora nós vamos trazer uma conversa importante, uma conversa que interessa para todos vocês de casa. Vamos falar sobre benefícios sociais, vamos falar sobre algumas regras, algumas coisas que mudaram com relação a esses programas sociais. Tiveram mudanças, tem agora cruzamento de dados, tem novas informações que serão requeridas e tudo isso será esclarecido ao longo desse programa. Se você tiver dúvida, pode participar através do telefone 999666522 ou comentar na nossa live lá no Facebook, onde estamos ao vivo com som e imagem direto do nosso estúdio de hoje. Vamos começar aqui dando as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Quero começar falando aqui com o Rodolfo Rodrigues, que é do Cadastro Único, lá da Secretaria de Assistência Social. Bom dia, Rodolfo, bem-vindo ao Fórum Social. Bom dia, Damião. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio São Miguel. Hoje eu me encontro como coordenador do Bolsa Família, lá na Assistência Social. E é quem leva o primeiro baque, a maioria das vezes, né? Que quando chega a algum corte, alguma coisa do tipo, o povo já vai direto para o coordenador. É isso aí. Então, seja bem-vindo, Rodolfo. Daqui a pouquinho a gente esclarece mais sobre o Cadastro Único. Terezinha também faz parte do Cadastro Único. Apresente-se aí, Terezinha, o microfone é esse aqui, ó, pode pegar esse aqui. Bom dia, Damião, bom dia, ouvintes da Rádio São Miguel. Na verdade, eu trabalho na Secretaria de Educação, eu sou coordenadora municipal do programa e eu sou responsável por informar a frequência dos alunos ao Sistema Presença e também atender as mães que estão com filhos que fizeram transferência de escola, atualização da escola dos filhos. Certo, então é um serviço que é interligado, é um cruzamento de dados entre educação, assistência social, saúde e todos esses detalhes a gente acompanha ao longo do programa. Nós estamos também com o Anderson Amorim, ele é psicólogo e também coordena o CRAS aqui da cidade, né, Anderson? Bem-vindo de volta ao Fórum Social. Tudo bem, Porfírio, bom dia. Já estou me sentindo de casa. Você já faz parte da família. Obrigado. Agradeço a São Miguel FM por sempre nos abrir esse espaço. É o maior meio, né, de comunicação em massa aqui da cidade e região. Quando a gente precisa atingir, quando a gente precisa chegar a esse público maior, com certeza é a melhor forma de utilização, porque aqueles outros fóruns que fizemos aqui ano passado, anteriormente, avisando, né, dessas mudanças, acredito que algumas pessoas nem levaram muito a sério, mas as mudanças chegaram, né? E nada melhor do que voltar aqui na São Miguel para a gente trazer, né, essas notícias e atualizar a população. Nem sempre as notícias são boas, né, mas as notícias precisam chegar à população. Vamos falar agora com Paula Santos, ela é a secretária municipal de Assistência Social. Muito obrigado, Paula, pela sua presença. Seja bem-vinda aqui ao Fórum Social. Bom dia, Damião. Eu que agradeço estar aqui hoje. É sempre um prazer retornar aqui na nossa Rádio São Miguel. E também eu quero mandar meu bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Miguel e dizer que essa pauta de hoje é uma pauta extremamente importante, porque houve mudanças e eu posso dizer mudanças drásticas no sistema do novo programa, agora Bolsa Família, e se faz necessário essa equipe que está aqui hoje trazer essas mudanças que aconteceu, porque elas simplesmente chegam. E quando elas chegam, muitas vezes o governo federal não manda as explicações. E aí acaba que a população recorre à assistência, onde muitas vezes nem nós sabemos muito o que vem pela frente. E aí, desde junho desse ano, houve uma mudança assim muito bem relevante no programa, e hoje a gente está aqui para tentar, né, falar sobre essa mudança
e tudo que ela implica desde quando ela começou. Do ano passado, na verdade, já existe mudança desde 2024, mas em junho desse ano foi onde houve uma mudança completa no sistema. Então, a gente está aqui para isso. Já agradeço muito estarmos aqui hoje na rádio. Muito bem, 10 horas e 27 minutos agora. Você que está em casa com a gente, desejamos um ótimo dia, um ótimo sábado para vocês. Nesse momento, temperatura de 28 graus aqui na cidade de Tavares. A expectativa é de que hoje não seja muito quente, diferente dos últimos dias, dos últimos meses aqui na cidade. A máxima deve chegar a 30 graus. Hoje no termômetro, a sensação térmica sempre sobe um pouco mais. Mas a gente continua começando agora a falar sobre esse assunto que é de grande relevância, principalmente para a população que depende desses programas sociais para sobreviver. Então, o nosso Conexão Social, o nosso quadro de conversa aqui dentro do programa Fórum Social de hoje, traz esse tema relevante. Está começando a edição de hoje, o programa que traz informação, orientação e aquele bate-papo direto sobre os temas que fazem a diferença na vida do nosso povo. E falando sobre o CAD único, o Cadastro Único, o programa Bolsa Família, as mudanças nos sistemas. Também vamos falar sobre cortes de benefícios, sobre o NIS para o CAF. Vamos falar também sobre um novo programa, o chamado Gás para o Povo, Gás do Povo, que também foi lançado recentemente. Vamos falar da habilitação social e muito mais. Então fique com a gente e participe também interagindo com a gente aqui. Então, para começar, o governo federal segue fazendo alguns cruzamentos de dados no CAD único e isso tem provocado cortes e bloqueios no programa Bolsa Família. E vamos explicar o que está acontecendo, como funciona essa nova fase de fiscalização e o que o cidadão precisa fazer para se manter regularizado. Vamos começar com o Rodolfo, que está à frente do Cadastro Único aqui na Secretaria de Assistência Social. Explica aqui para a gente, Rodolfo, como funciona esses cruzamentos de dados e como é que os beneficiários podem fazer para se manter atualizado e não perder o seu benefício. Olha, Damião, um dos motivos muito de bloqueio atualmente que a gente vem passando é mais por conta da questão da escola. O que acontece? O pessoal, às vezes, está morando em outra cidade, a criança estuda lá, as crianças estudam, os adolescentes. Aí faz uma mudança para o nosso município, para cá, já não vamos dizer mais num período, no meio do ano, depois do meio do ano, ou durante a escola da criança, que a escola está estudando durante o ano mesmo. Quando chega aqui no município, não procura a Secretaria de Educação ou a assistência para fazer as devidas atualizações no programa, no Cadastro Único. Porque a partir do momento que a criança está identificada aqui, lá onde ela residia e a criança estudava, o adolescente, fica meio que indo a frequência para lá. E isso aí ocasiona meio que uma informação vai para um sistema, sendo que a criança já está aqui. É como se a criança não estivesse estudando, para ser mais direto. Então, a frequência ela não chega, às informações do Bolsa Família e termina que o corte acontece de forma imediata. Então, é um dos principais pontos. Mas tem outros pontos que são relevantes também para o corte ultimamente? Tem sim. É a questão também da atualização do cadastro. O pessoal acaba aqui esquecendo que tem que atualizar o cadastro recorrentemente. O certo do recadastro é fazer todo ano ir lá, fazer uma atualização, uma coisa e outra, para não chegar o período completo, que o governo dá até 24 meses, no caso 2 anos, para fazer a atualização do cadastro. O pessoal às vezes passa disso. E o que ocasionou muito também bloqueio esse ano, do meio do ano para cá, foi a questão de revisão cadastral, que é por falta de atualização. Então, esse é um dos problemas também, As pessoas terminam esquecendo que precisa fazer essa atualização. O ideal é ir há quanto tempo? Tem até 24 meses, mas pode ir 2 vezes por ano, 1 vez por ano. Qual é o ideal? No caso, justamente, tem até 24 meses para atualizar esse cadastro. Mas, por exemplo, uma pessoa que não tem filho estudando, o certo é ir 1 vez ao ano fazer a atualização do cadastro. Não tenho filho estudando, vou lá. Se não puder ir, estiver viajando uma coisa e outra, tudo bem. É até 24 meses, até 2 anos. Mas para quem tem criança ou adolescente estudando, o certo é ir todo ano para fazer
a questão da atualização da escola da criança. Porque todo ano a criança muda de ano, né? No caso, passa de ano, e tem que fazer essa questão de atualização no cadastro também. Certo, muito obrigado, Rodolfo, pelas informações aqui iniciais sobre o cadastro único. Eu quero conversar agora um pouquinho com o Anderson do CRAS, para a gente explicar melhor sobre a questão do cadastro único. O que é cadastro único, o que é programa Bolsa Família, qual é a responsabilidade de quem, onde o CRAS entra nessa história. Explica para a gente. Porfírio, muito pertinente a sua pergunta, porque a grande parte da população ainda confunde muito o que é cadastro único e o que é Bolsa Família. Então mistura tudo e, na verdade, cadastro único ele é apenas o sistema de informações, onde a equipe do município alimenta esse sistema, coloca ali as informações prestadas pela família no sistema, e o Bolsa Família ele é apenas um dos vários programas que usam essas informações, tá? Então, por exemplo, a carteira do idoso, ele vai, o sistema da carteira do idoso vai pegar informações no cadastro único. O BPC também pega informações da família e renda no cadastro único. O Baixa Renda também é mais um programa que pega informações no cadastro único. Então o pessoal acha que cadastro único e Bolsa Família é a mesma coisa. E não é. Cadastro único é um sistema operacionalizado pela equipe municipal, de responsabilidade pela equipe municipal. E já o Bolsa Família é de responsabilidade do governo federal. Tá? Isso é bem importante que fique claro, para que as pessoas não confundam isso e achem que é o município que bloqueou esse benefício. E não é. A gente, quanto município, a equipe não tem o poder de selecionar quem vai receber, muito menos de quem vai deixar de receber. Certo? Então, isso é importante que a população entenda. A responsabilidade do município é do cadastro único. Do benefício é do próprio governo federal. E a gente... Pode continuar. E a gente não pode esquecer das condicionalidades. Voltando lá aos primórdios do Bolsa Família, a gente não pode esquecer que o governo federal ele falou o seguinte: olha, a gente vai conceder esse benefício à família, porém a família vai ter que cumprir algumas regras, que é o que a gente chama de condicionalidades. São as condições que o governo impôs para que a família continue recebendo o benefício ou não. E aí, em relação à educação, com as frequências dos filhos na escola, em relação à saúde, é o acompanhamento da gestação, né, e do peso dessas crianças, e da assistência, como o Rodolfo já falou, em relação ao cadastro único, né, manter atualizado. E aí, só abrir um parêntese, Rodolfo, ele tem validade de 2 anos, a gente orienta que anualmente seja atualizado, porém, a família, ela, se mudar qualquer coisa ali de informação prestadas no momento da atualização, a família precisa ir lá e falar, olha, aqui mudou essa informação. Não precisa esperar 1 ano para voltar lá para atualizar. Por exemplo, um telefone, o número do contato. É importante. Mudou, pode ir lá. Porque se a gente precisar entrar em contato com aquela família, a gente pode tentar através de telefone. Se mudou o telefone, como que a gente vai chegar? As pessoas que moram de aluguel, que mudaram de endereço por algum motivo aí pessoal, mudou de endereço, vai lá no cadastro único e diz, não moro mais nesse endereço, porque se a gente precisar fazer uma visita, como encontrar essa pessoa? Então ele tem essa validade, porém, mudando as informações prestadas, foi 1 semana, não tem problema, foi 1 mês, não tem problema, vai lá e atualiza. Então a importância aí de manter todos os dados do cadastro atualizado, né? Recentemente, Anderson, a gente ouviu falar muito em cortes no BPC,
por falta de atualização do cadastro único, né? Aproveitando que você falou aí sobre a importância de manter o cadastro atualizado, né? E muitas pessoas pararam de receber, acharam que era só receber, que era uma aposentadoria para a vida inteira, né? Mas aí começou a haver esse problema e as pessoas precisaram ir lá para atualizar novamente o cadastro, né? Pois é, Porfírio. O benefício de prestação continuada, ele é um benefício, não é uma aposentadoria, né? E isso está gerando também uma desinformação na nossa população. Alguns advogados, digamos assim, eles estão dando entrada no BPC, e aí deixar bem claro que o CRAS pode fazer isso, dar entrada nesse benefício, fazer o requerimento desse benefício. A população em geral, quem tiver conhecimento, tiver um computador com internet em casa, pode fazer em casa, porque é só marcar uma alternativa e anexar uns documentos. Então, assim, infelizmente, alguns advogados estão cobrando aí cerca de 6 a 8 mil reais para fazer um requerimento de um benefício e dizendo à população que agora ela está aposentada. E não é verdade. O BPC, a cada 2 anos, ele passa por um período de reavaliação e a pessoa pode sim ter o seu benefício bloqueado ou não. E aí termina, né, tendo um gasto desnecessário. Muitas vezes o valor que vai receber não dá nem para pagar a despesa, né, com o advogado que faz a entrada. Aí o CRAS presta essa assessoria, vocês recebem lá, faz esse cadastro para as pessoas? Isso, prestamos sim. É um procedimento rápido e simples, certo? Onde a gente vai simplesmente fazer um requerimento, preencher com os dados pessoais e anexar a documentação necessária. É apenas isso, um serviço totalmente gratuito. E o que vem acontecendo esse ano em relação aos bloqueios é que há muitos anos o governo federal ele não fazia essa avaliação. Há muitos anos o governo passado não fez e o governo federal atual está fazendo essa avaliação. Então, é como se fosse uma prova de vida, uma avaliação da situação física e econômica e social da pessoa, certo? Então, o que acontece na prática? Pessoas que têm o BPC, porém está com o cadastro desatualizado aí há mais de 2 anos, como a gente falou, cadastro único, o mesmo do Bolsa Família. Há mais de 2 anos, então o governo está pedindo que as pessoas compareçam para atualizar esse cadastro. Está pedindo também uma prova de vida, onde a pessoa pode fazer isso rapidinho no próprio telefone, através do aplicativo Meu INSS, faz o reconhecimento facial. E em outras situações o governo está pedindo para que seja feita uma reavaliação da condição médica daquela pessoa. Porque se ela continua naquela mesma condição em que lhe foi concedido o benefício, ela continua recebendo. Caso essa situação mude, aí ela pode ter o seu benefício bloqueado. Tem algumas situações também que eu acredito que estejam entre as mudanças agora recentes, Anderson, com relação aos benefícios para quem tem autismo, por exemplo, né? Tem uma lei nova, recente, que agora não vai ser necessário mais essa revisão. Isso procede? Na prática, não, né? Na prática não funciona. Na né? prática não funciona. A gente, no país inteiro, teve uma explosão de crianças nascendo com autismo, de pessoas tendo diagnóstico de autismo. Inclusive, isso é um motivo de preocupação do governo federal. Há alguns meses atrás, nós estamos encontrando algumas dificuldades em acessar o próprio sistema. É como se estivesse meio congestionado e a gente nem sempre consegue concluir o cadastro. Na parte de anexar documento, a gente encontra alguma dificuldade, justamente porque está inchado esse sistema. Na teoria, o autismo, como ele não tem cura, então não precisaria dessa reavaliação. Mas na prática está acontecendo para todo mundo. Também
pelo fato da condição social, porque o BPC, no caso de pessoa com deficiência, ele não exige apenas o laudo, mas a condição social da família. Por exemplo, quando eu dei entrada no BPC para meu filho, vamos criar aqui uma situação fictícia. No caso, eu, minha esposa e meu filho, tá, que tem essa deficiência. Eu não tinha nenhum salário. Então, o BPC exige também essa condição de 1/4 de salário mínimo per capita. 2 pessoas, né? Então, 3 pessoas a 4 pessoas está tranquilo. 4 pessoas, certo? Está tranquilo. Aí, digamos que daqui a 2 anos minha condição social mudou. Eu arrumei um emprego. Então, se eu tiver menos de 4 pessoas em casa, eu já não me adequo mais àquele perfil do BPC. Então, eu corro o risco de ter o BPC do meu filho bloqueado. Então, não é só a condição de saúde dele. Por isso que ele exige o cadastro único. Porque o cadastro único hoje, ele é a principal prova de formação da família, mas também de condição social. Então tem essa questão também, né? Apesar de não pela condição física e também pela condição mental daquela pessoa, ele não vai precisar revisar, mas pela condição socioeconômica, essa revisão vai continuar acontecendo porque é o famoso cruzamento de dados, né? Não precisa nem que a pessoa declare lá, o sistema automaticamente vai descobrir que a pessoa tem uma nova renda, né? Essa é a maravilha do novo sistema. É, né? O novo sistema. Então, para a gente entrar aqui na questão do sistema, né? O que mudou nesse sistema do CAD único agora para esse ano, para o ano que vem? Como é que funciona? Quem vai explicar para a gente é Rodolfo? Vamos lá, Rodolfo. Damião, a questão do novo sistema, o ano passado, a gente utilizava o sistema da Caixa Econômica. Aí, a partir de fevereiro desse ano, a gente passou a usar o sistema do próprio MDS, que é o portal. Agora a gente usa o portal Cadastro Único, que ele foi desenvolvido pelo MDS, pelo próprio MDS. Com esse sistema, o cruzamento de dados para o governo fica cada vez mais fácil para ele identificar qualquer tipo de coisa. Porque praticamente eles usam o mesmo banco de dados, que é o mesmo banco de dados do INSS, do CTB, Federal, né? Isso, da Receita Federal, do CTB, que é a carteira de trabalho. Eles são tudo integrado. Então, a questão de omitir informação só para a gente, para ter alguma vantagem no Bolsa Família, já não se encaixa mais no perfil só de emitir para a gente. Até porque o governo ele faz cruzamento de dados e acaba colocando lá automaticamente renda ou qualquer coisa que ele identificar. Damião. Aí... Então, essa é a principal mudança, né? Saiu da Caixa, que antes era operacionalizado pela Caixa, agora com o MDS, que tem acesso automaticamente a outros sistemas. Então, para as pessoas entenderem melhor, hoje praticamente tudo é digital, né? A gente tem a CNH, é digital, está no celular. A gente tem a carteira de trabalho também, agora é digital, está no celular. A pessoa assinou um contrato de trabalho, já aparece no celular. Então, vai aparecer também no banco de dados do governo e de forma automática o governo vai ter acesso a essas informações que serve como base para cortar, né, os benefícios. Então, Anderson vai esclarecer um pouquinho mais sobre isso. Porfírio, a população aparentemente não está se dando conta dessas modificações aí que vem de forma tão singela, tão simples, tão pequena e que o pessoal acaba não se dando conta. Mas, por exemplo, CPF. Hoje não existe mais RG, é o SIM. Ou seja, só o número do CPF. A saúde está passando por esse processo de modificação. O cartão do SUS venceu o CPF. O cartão do... Perfeito. Só o CPF. Hoje... os sistemas do próprio cadastro único, a gente nem está acessando mais através do NIS, é através do CPF. Então, assim, isso foi muito prático para o governo federal para identificar a sua família. Porque se você chega hoje num cadastro, é tudo CPF, ele coloca o seu CPF ali, ele vai cruzar todos os dados. Pois é, antigamente aí você vinha, aí tinha um número, eu não trouxe o CPF, coloca o RG no cadastro.
Você vai na saúde, não tem um documento, tinha outro. E isso dificultava demais para o governo federal fazer esse rastreio e esse cruzamento de dados. E porque, por exemplo, o RG tinha pessoas que tinham 2, né? Tinha um em São Paulo, tinha outro aqui, né? O número era diferente e termina... Cada estado que você fizesse um RG, tinha um você número diferente teria e não tinha um cruzamento, né, para acessar. Agora, o novo RG que está sendo emitido agora, ele é o número do CPF, né? Sim. É o SIM. É o SIM. E isso, assim, de certa forma, facilitou para o governo. As pessoas acham ruim, é natural que toda mudança traz uma situação desconfortável, porque tem pessoas que estão confortáveis recebendo o benefício e vão ser cortadas, e aí vão reclamar, vão dizer que é injusto, mas o governo corta quem ele acha que não se enquadra nas condicionalidades do programa. Questão de renda, quem não cumpriu os critérios de cadastramento, de frequência escolar, né? Então, é um sistema inovador que pode aumentar a quantidade de pessoas, né, que vão receber, que precisam. A secretária Paula vai falar um pouquinho sobre isso. Ô, Damião, uma coisa muito importante para falar sobre isso, sempre, desde a criação do cadastro único, ele era autodeclaratório, né? Sim. Com essa nova mudança do sistema agora integrado com o CPF, ele agora não é mais autodeclaratório. Tudo que você já passou antes, por onde você já andou, nas plataformas digitais que você já andou, quando a gente digitar o número do CPF, ele vai resgatar tudo aquilo que você já tem e vai aparecer automaticamente para a gente. O que esse sistema trouxe de mais importante foi justamente combater as fraudes. Ele está muito mais seguro agora, o sistema, ele está bem mais organizado, porque antigamente era diferente. Hoje, por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo que tem acontecido muito, justamente por esse cruzamento de dados, é a questão da família vir até o cadastro único, prestar suas informações ao digitador do programa, até mesmo a Rodolfo, e lá na saúde, ele tem uma composição familiar diferente da que está na assistência. Então, o governo cruza esses dados e imediatamente bloqueia essa família. Quando ela volta, que digita o CPF dela para ver o motivo do bloqueio, aparece inconsistência de dados. Por quê? Porque aqui na assistência, seu Antônio não está no cadastro de Dona Maria, mas lá no posto, na unidade básica de saúde do bairro dele, a família está completa. E ainda nós tivemos um problema bem assim, eu posso dizer que bem sério, foi na passagem do IBGE também. Porque o IBGE passou na minha casa, eu tinha 4 pessoas na minha casa. Então, lá no cadastro único, eu só tenho 3 pessoas. Então, quando cruzou os dados, eu fui automaticamente notificada pelo IBGE devido à divergência do cadastro único com os demais sistemas. Então, ficou complicado para a gente organizar isso e, ao mesmo tempo, o governo federal, com esse novo sistema, ele faz assim uma varredura completa. Então, é muito fácil hoje ele identificar quem está omitindo as informações no cadastro único. Na saúde está diferente, no INSS ele está recebendo um valor de carteira assinada e automaticamente ou diminui, que a gente vai falar disso mais na frente, o valor do Bolsa Família, que também está acontecendo. Quando o governo identifica a renda, ele lhe dá um prazo. E aí, Rodolfo vai falar melhor que tem gente que tem mais tempo, tem outros que só são 2 meses. Para você continuar recebendo a metade desse valor. Mas, enfim, com essa mudança do sistema, ele ficou mais eficiente, bem mais seguro e, principalmente, muito mais organizado, né? É mais organização para vocês que trabalham com o cadastro e menos trabalho por consequência de que as pessoas não vão mentir. Mas para vocês, se mentirem, né, vão arcar com as consequências, né? Porque não tem mais como esconder esses dados do governo. Entre algumas mudanças que o governo Lula trouxe para o programa Bolsa Família, uma das mudanças foi essa, a possibilidade da pessoa poder arrumar um emprego e continuar recebendo. Rodolfo, como é que funciona aí? Vai falar um pouquinho melhor para a gente. A pessoa está recebendo hoje o Bolsa Família, arrumou um emprego, automaticamente ela é cortada, ou como é que funciona aí? Conta para a gente. Damião, o Bolsa Família, ele é nada mais, nada menos do que uma segurança para aquela família mais na frente para conseguir arrumar um emprego.
É uma segurança para a pessoa não ficar sem renda nenhuma. O que é que acontece em questão da família começa a trabalhar? É o seguinte, a partir do momento que aquela pessoa ficha uma carteira, ou vai trabalhar numa prefeitura, ou passou em algum concurso federal, uma coisa e outra, ou estadual, o governo, ele dá um prazo de mais ou menos 1 ano, dependendo da renda daquela pessoa. Vamos dizer que numa composição que tenha duas pessoas, já é um caso diferente. Que aí, se for um salário, vai ser dividido, tudo certinho. Se for uma coisa fixa, vai ser dividido e vai ultrapassar a renda per capita, que antigamente a renda per capita, ela era de 759, o que significa que era meio salário mínimo. Só que o governo, ele atualizou a lei e agora é de 706 a per capita. Aí com essa per capita, aquela pessoa que recebe um salário fixo, aquele valor, automaticamente já perde o perfil de ser uma pessoa baixa renda e já tem uma condição melhor, já não depende mais do programa. E com relação ao corte, é imediato? Se a pessoa recebia e vai arrumar um emprego, o corte é imediato ou tem 2 meses, 3 meses para se adaptar? Nesse caso aqui que eu falei é de imediato. Mas tem casos que não, o governo ele dá até 1 ano. A partir do momento que aquela pessoa ela já nota uma diferença, que ela recebe a metade do começa a receber a metade do Bolsa Família, a partir do mês que aquela pessoa começa a receber a metade, ela entrou numa regra de proteção do governo. Ela vai conseguir receber aquele valor por até 1 ano. Sim. No caso de uma pessoa que se aposentou, vamos dizer um exemplo, se aposentou e começou a receber a metade do benefício, é só 2 meses, uma aposentadoria fixa, é só 2 meses. No caso de um BPC, que não é, dependendo do BPC, ele não é fixo, também é até 1 ano. Essa lei foi atualizada também, Damião, no mês de junho. É uma lei nova também, porque antigamente o governo dava até 24 meses também. Uma regra de permanência de 24 meses. Porém, do mês de junho para cá, essa lei foi atualizada e diminuiu de 24 meses para 1 ano. E para quem tem uma aposentadoria fixa, diminuiu para dar até 2 meses. Pronto, muito bem. Agora 10 horas e 54 minutos, a Rádio São Miguel FM trazendo hoje aqui no programa Fórum Social a equipe do Cadastro Único, do Bolsa Família, do Cadastro Único também, que o Bolsa Família, como antes explicou, é diferente, né? A turma do Cadastro Único, da Secretaria de Assistência Social, a secretária Paula, Anderson do CRAS e Terezinha, que faz parte da educação e acompanha também os alunos que estudam e que a família recebem os benefícios sociais. E a gente discutindo esse assunto importante. Você pode participar com a gente, bastante pessoas já interagindo. Daqui a pouquinho a gente tira um tempinho para trazer a participação de vocês também. E podem comentar também, muita gente nos assistindo nesse momento lá na nossa live no Facebook. Podem comentar aí também se tiverem alguma dúvida que a gente traz para vocês aqui. Ou manda mensagem no nosso WhatsApp 999666522. É o nosso WhatsApp para você participar diretamente aqui com a gente. Continuando aqui o nosso assunto, a nossa discussão sobre os programas, o aumento da fiscalização e do cruzamento de dados com outras bases, né, foi um dos temas que a gente já falou aqui, e agora outros problemas como renda divergente, cadastro desatualizado, composição familiar incorreta, são algumas das situações que causam problema, né, Rodolfo? Isso, Damião. Essas trocas de informações realmente acaba aqui causando divergência no setor do cadastro único e no cadastro único mesmo. Paula falou agora há pouco, né? As pessoas estavam acostumadas, né, Paula, em levar as informações do jeito que elas queriam. Exatamente. Às vezes é casada, mas o marido trabalha, não vou informar que eu tenho um marido para não entrar na renda familiar. E aí agora não tem mais como negar essa informação, né? Não, de jeito nenhum. Isso deu problema até lá na saúde, porque uma vez que a esposa vem até o setor do cadastro único e retira seu marido, elas começaram também a chegar até os agentes de saúde para que também lá eles conseguissem, que elas tirassem o marido ou um filho do cadastro que eles têm lá. Isso também deu problema. Enfim, hoje, ou a pessoa fala o que realmente
a sua composição familiar, se você tem renda, se você não falar agora, o governo vai descobrir naturalmente com esse novo sistema. Outra coisa também que vem ocasionando alguns bloqueios e cortes é a questão dos cadastros unipessoais, que é um gargalo na Secretaria de Assistência Social também, porque teve uma explosão de cadastros unipessoais na nossa secretaria, não só aqui em Tavares, né, mas no país inteiro, justamente por tentar omitir os dados, né, tirar esposos, tirar filhos, e Tavares também vem sofrendo com esse número alto também de unipessoais, né, Rodolfo e Anderson, que eles estão mais de dentro assim realmente, mas eu acompanho de perto. Inclusive eu fiz o curso de quando houve a mudança do sistema do programa Bolsa Família, porque é importante todo mundo que trabalha dentro da secretaria entender o que se passa lá, porque as pessoas nos param na rua, às vezes não consegue chegar até nós, mas tem que ter da portaria da secretaria até as salas que fazem esse atendimento, é importante que todo mundo saiba. Então, eu disse, quem tiver interesse de fazer o curso, façam o curso, porque houve uma mudança muito grande no programa para que não ficasse perdidos a própria equipe da secretaria. É também. importante isso, né? O conhecimento. E com relação a esse cadastro unipessoal, tem uma diferenciação no valor, né, Paula? Por isso que muita gente passou a fazer o cadastro unipessoal, dizer que era mãe solo, por exemplo, né? Ou que mudou, um jovem morando sozinho que agora. mudou, né? Mora com os pais, mas agora fez um cadastro separado para receber. Então, essas informações terminam sendo cruzadas, porque em algum lugar essa família está completa. E aí termina que é bloqueado de todo jeito, né? Então, de certa forma, o que nós estamos falando aqui são notícias boas, porque vai combater a quantidade de fraude, que não era pequena no programa, né? Em todo o Brasil, a gente sabe que as pessoas omitiam ou mentiam mesmo com informações falsas para que pudessem receber, muitas vezes, pessoas que têm uma renda. E deixava de fora, muitas vezes, pessoas simples, pessoas que precisavam, né, Anderson? Agora, Anderson, você pode comentar sobre esse assunto também e falar sobre como o CRAS entra na história do Bolsa Família. Quem precisa procurar o CRAS? Como é que o CRAS funciona com relação a esses programas sociais? Porfírio, eu só gostaria de trazer um exemplo, né, do risco que é prestar uma informação como essa em um cadastro, em um órgão tão importante como o Cadastro Único. Vou dar um exemplo aqui do que aconteceu no nosso CRAS, em relação a uma senhora que procurou o Cadastro Único para retirar o seu marido, né, daquele cadastro, porque ele estava trabalhando, foi para São Paulo, estava com carteira assinada, e ela, com medo de perder o benefício, foi lá retirá-lo. E aí o CRAS, como a porta de entrada de outros serviços e programas, então sentei com ela e expliquei, olha, a senhora vai tirar, primeiro que não é só chegar lá e tirar, tem que comprovar que aquela família não existe mais, né? Se você era casado no civil, você precisa apresentar a verbação de divórcio, alguma documentação ali que está divorciando. Se morava junto, uma união estável, precisa levar uma documentação lá de solução de união estável, aquela, enfim, separação de corpos. Aí o exemplo que eu dei para ela foi: seu marido está trabalhando, ele trabalha com pintura, não sei o que, de prédio e tal. Eu digo, olha, é uma situação de risco, de uma forma assim muito suave. Eu expliquei para ela, e se acontecer alguma coisa, se acontecer algum acidente, o que pode acontecer? A senhora vai dar entrada num benefício e vai ser negado, porque na base de dados do governo federal, no Cadastro Único, a senhora está dizendo que é solteira, que não é mais casada com aquele pessoa. Como que depois, acontecendo um acidente, a senhora vai dizer que era casada? Né? Olha aí um problema, devido ao imediatismo de estar recebendo. A gente entende que é dinheiro, que é necessário. Porém, a gente precisa agir corretamente.
não foi um mês, aconteceu um acidente e infelizmente o esposo dessa mulher faleceu. Você profetizou, então. Né? Não. É um exemplo. Avisou, é né? um exemplo que a gente vê na prática acontecendo. Mas ela chegou a fazer a dissolução da união? Ela ou não divórcio? fez. Não fez, Não né? fez. Saiu com raiva, falando um monte de besteira, mas não chegou a retirar. Depois, um mês e pouco, ela foi me agradecer. Tá vendo só? Então, é uma função do CRAS levar essa orientação, é uma função do CRAS ter esse diálogo com essa pessoa, com os familiares, com os usuários, esclarecer os dois lados, que às vezes a família está com aquele receio, tem a regra de proteção que Rodolfo falou. Então, se não for uma renda muito alta, você tem até um ano para continuar recebendo, se não integralmente, mais uma parte do Bolsa Família. Para se adaptando e entrando na sociedade de uma forma, né, economicamente estável. E essa é a função do Bolsa Família. É que naquele momento de desproteção, a família tenha a segurança ali de manter o básico, até que a família não precise mais e possa andar com as suas próprias pernas. Infelizmente, tem pessoas que acabaram confundindo o objetivo principal do Bolsa Família e acha que é uma aposentadoria, acha que é algo permanente, e na verdade não é. Inclusive demonizam, né, o Bolsa Família. Muitas pessoas principalmente que não precisam, não necessitam desse benefício, demonizam, diz que é ruim, mas tem muitas pessoas que sobrevivem disso. Sim. E é importante que as pessoas cada vez mais entendam que é necessário aprender a caminhar com as próprias pernas, né? E esse benefício serve, mas que ele sirva por um tempo, que a pessoa consiga fazer um curso, estudar, se aprimorar e consiga evoluir, para que não fique dependendo exclusivamente do governo, né? E assim, né, vai dando espaço para que outras pessoas, outras famílias possam entrar. Perfeito. Então esse novo sistema, esse cruzamento de dados pode dar caminho para isso, que as pessoas comecem a pensar. E sobre essa questão aí que você comentou, Anderson, muito interessante e pertinente essa situação. Há um tempo atrás, acredito que há uns 10 ou 15 anos, tinha uma onda de pessoas fazendo a chamada dissolução de união estável aqui. A gente só via pessoas correndo para fazer essa dissolução, e na época eu lembrei disso. Imagina só, né, numa situação como essa que você comentou, uma família com filhos, e aí de repente sobreviver sem a renda do marido que estava trabalhando, agora não trabalha mais, porque morreu num acidente, e aí a pessoa não pode nem dar entrada numa aposentadoria, num benefício de pensão. Pô, filho, as pessoas precisam entender, e eu sempre falo em rodas de conversa, palestras, toda oportunidade que a gente tem de dialogar com a população. Aquele tempo de se colocar papel dentro de uma gaveta acabou. Então, um papel aqui em Tavares, ele não ia nunca se comunicar com esse papel lá em São Paulo, os contratos. Hoje é tudo informatizado, tudo através dos sistemas. E esses sistemas, sim, eles conseguem dialogar. Então, aquele tempo, a pessoa precisa entender que acabou. Não tem mais, e não tem mais volta. Não tem mais volta. Então, é um ato que você fez aqui, um documento que você preparou aqui e levou lá para o cadastro único. Aquele documento vai estar interligado com todos os outros sistemas. Tanto que é o primeiro documento exigido para se dar entrada em um benefício como esse, é justamente a folha resumo do cadastro único. Tá vendo aí, para você ver a importância, você aí de casa que está nos acompanhando nesse momento, a importância de prestar as informações de forma correta e sempre usando a coerência, né? E a sinceridade. Se não der para receber o benefício, é porque a pessoa não se enquadra. E se não se enquadra, certamente tem condições de sobreviver sem aquele benefício, né, Rodolfo? Tem uma questão de um prazo de 60 dias quando o benefício entra em revisão, Rodolfo. Como é essa situação aqui? Eu anotei aqui para perguntar. A questão da revisão, a maioria das vezes, essas revisões são por conta de cadastros atualizados. Essa revisão, ela se dá um bloqueio. Esse bloqueio bloqueio é de imediato ou é 60 dias para bloquear quando acontece isso?
No caso, essas revisões, Damião, ela é quando a pessoa está mais de 2 anos sem atualizar Sem o atualizar, cadastro. né? Isso. Aí ele ela bloqueia, é de mas imediato. esse bloqueio de 60 dias é por 60 dias, aí a pessoa vai lá e resolve ou não tem jeito mais? No caso, 60 dias, ele é o prazo para resolver Pra a resolver a questão questão. da atualização. Sim. O bloqueio ele é de imediato, porém ele é reversível. A gente faz a reversão do bloqueio, lá a manutenção do cadastro, faz a manutenção e a pessoa recebe o mês atual. Se Certo. persistir a questão da desatualização no cadastro único, a pessoa vai continuar bloqueada até, se eu não me engano, é 2 meses de bloqueio, e o terceiro mês já é um cancelamento, Damião. Aí Sim. o cancelamento ele pode ficar até de 3 a 4 meses sem receber o benefício. Quando acontece o cancelamento, o beneficiário precisa fazer um novo cadastro, tem que entrar na fila novamente ou tem chance dele reativar o mesmo benefício? Não, a partir do momento que é feito o cancelamento, aquela pessoa, se for ela procurar a gente vai atualizar o cadastro, as informações vão se repercutir para o sistema de pagamento, que a gente utiliza 2 sistemas, que é o sistema do cadastro único, que é o que nós estamos falando aqui agora, e o CIBEC, que é o sistema de pagamento, que é o que lá ainda é da Caixa. Aí a gente faz, uma vez por mês, coletar dados do cadastro único para o CIBEC. Aí pronto, aí a gente faz a atualização, a pessoa, quando for com um mês, já repercute as informações para o CIBEC, que é o sistema de pagamento. Aquela pessoa automaticamente vai ter o cadastro atualizado. A partir do momento que o cadastro está atualizado no sistema de pagamento, o CIBEC, aí aparece uma abinha lá que a gente chama aba de manutenção. A gente consegue fazer manutenção nesse cadastro. Aí é como eu disse, se cancelar o benefício, passou 2 meses, foi cancelado, aí é quase mais uma base de 3 a 4 meses para a gente resolver essa questão. Mas sim, ela voltar a receber pelo mesmo, não precisa fazer um novo, não. Ok, são 11h08 agora, Fórum Social de hoje com a equipe do Cadastro Único, do CRAS e da Secretaria de Assistência Social aqui do município. Com a gente também está a secretária Paula Santos, Anderson do CRAS, Terezinha, que faz parte da Educação, e Rodolfo, que é o coordenador do Cadastro Único aqui no município atualmente. Sobre o cruzamento de dados, a gente já falou, agora vamos falar um pouquinho, também a gente já deu aqui por alto, falou um pouquinho sobre os cadastros unipessoal indevido. Agora, por que tanta gente foi cortada ultimamente do cadastro unipessoal, Paula? Damião, como eu já tinha falado antes, justamente pelo novo sistema. Agora, totalmente integrado, então fica difícil de você dizer que mora sozinho, quando na verdade você não mora mais sozinho. Então o governo identifica rapidamente os unipessoais e automaticamente ele bloqueia. Uma coisa interessante que Rodolfo falou sobre a questão desses bloqueios. Existem vários tipos de bloqueios, né? Revisão cadastral, que aconteceu muito esse ano. Os unipessoais, que a gente vai falar agora, justamente como o governo aparece quando a gente vai, digita o número daquela pessoa que está bloqueada unipessoal, sempre diz inconsistência familiar, porque, como eu já tinha dito antes, lá no cadastro único ele tá fora do cadastro, mas lá na saúde ele está completo. Então, isso é uma das coisas que mais tem ocorrido no unipessoal, justamente por isso. Os bloqueios são porque é inconsistente. As pessoas omitem a verdade em busca de receber 2, 3 meses, que quando o governo descobre, ele bloqueia e geralmente essa pessoa vem. Uma coisa que mudou no unipessoal, que desde da publicação da lei, que é 15.077 de 2024, que diz que para a pessoa fazer o cadastro unipessoal, ele precisa tanto atualizar como precisa-se de uma visita domiciliar. E aí isso dificultou bastante para nós, porque nós temos uma equipe de apenas 3, 4 pessoas, né? 5 com Anderson, porque Anderson também, lá do CRAS, também nos ajuda nessa questão, e assistente social e Rodolfo, e os 2 digitadores, muita gente, né? O Rodolfo, são 580 pessoas recebendo unipessoal aqui na nossa cidade, Damião. Então, toda vez que essa pessoa vem atualizar ou ela vem tentar fazer um cadastro sozinho, né, que teve essa explosão, essa procura, é necessário que se faça uma visita. Só que a demanda é alta demais e a assistência não tem como aumentar o número de funcionários nessa questão. E aí as pessoas ficaram recorrendo à secretaria o tempo inteiro
para que a gente fosse fazer visita, para ele provar que ele morava sozinho. Nesse meio termo, nessa loucura dessa busca pelo unipessoal, chegavam muitas denúncias para a gente, Damião, que pessoas estavam alugando casas sozinhos, para que quando a visita chegasse, ele pudesse mostrar que ele estava só. Recentemente, a gente recebeu uma visita da equipe do Cadastro Único do Estado e eu contei um caso bem interessante que aconteceu. Um homem, mais ou menos de 40 anos, procurou a secretaria para fazer um cadastro único. Ele já estava no cadastro de uma pessoa que, segundo ele não tinha mais nenhuma relação com ela, nenhum relacionamento mais. E aí, quando a visita chegou lá, dentro da casa tinha apenas uma cela de um cavalo. Então, assim, houve, como esse, teve vários exemplos, mas o cadastro unipessoal, ele vem trazendo, assim, muita dificuldade, pelo menos agora, nesse momento na nossa gestão, devido à procura e casos que a gente também já ficou sabendo através de denúncia. Inclusive, recentemente eu soube de uma que dentro de uma casa só havia 3 pessoas recebendo Bolsa Família. A mãe, o pai e o filho, ambos eles separados no cadastro da secretaria, pelo menos no nosso cadastro único. Então, por aí você vê que estão pelo menos tentando fazer uma manobra. Mas aí, com esse sistema novo integrado, o negócio mudou muito e aí a gente tem uma lista enorme de pessoas bloqueadas, né, Anderson? Pois é, eu lembrando aqui que em uma das falas de Porfírio, depois que o Rodolfo falou do novo sistema, vai diminuir o trabalho. Não. Na teoria deveria, na prática aumentou. E isso vem acontecendo desde do Auxílio Brasil, né? Na época da pandemia, foi que começou esse movimento de cadastro unipessoal, porque era muito dinheiro que estava sendo distribuído para a população, e aí despertou nessas pessoas essa prática. Então, desde a pandemia, que por estar em um momento de pandemia, o governo federal, na época, ele não estava tendo tanta rigidez como está acontecendo agora. Tanto que muita gente recebeu indevidamente, né, aquele benefício. Mas essa questão de receber indevidamente, ainda vou trazer um exemplo aqui. A gente gosta muito da prática. Então, desde esse movimento da pandemia, que se criou esse cadastro unipessoal. Aí o que acontece? No início desse ano, aí Rodolfo me corrige se estiver errado, o governo federal, o atual governo, ele criou uma porcentagem de 16% para cada município. Ou seja, não tinha um teto, não tinha uma regulamentação. Então, era criado aí da forma que a população trazia informação. Então, o que o governo falou? Disse, olha, a partir de hoje, cada município ele vai ter esse teto de 16% da sua população como cadastro unipessoal. Então, aí começou essa correria para dizer, não, tem alguma coisa errada. Tavares já tinha ultrapassado esse teto e foi um dos motivos da vinda da equipe do Estado para cá e que acendeu esse alerta, digamos assim. Né? Então, a gente precisa entender o histórico que foi na pandemia, despertou para a população, porque era muito dinheiro no momento de pandemia, não tinha fiscalização, e o pessoal continuou com essa prática até hoje. Né? E isso agora vem sendo caçado pelo governo federal até que consiga se restabelecer a verdade. São 11 horas e 15 minutos agora. A gente continua aqui com o programa Fórum Social. Continuando aqui, tem umas mudanças novas aí, eu gostaria que vocês explicassem. A questão do CAF, como é que vai entrar o CAF nessa história aí? O CAF, NIS, como é que funciona aí, Rodolfo? A questão do CAF, ela funciona da seguinte forma. O pessoal está indo muito atrás da gente lá no Cadastro Único para solicitar o NIS para o CAF. O que acontece? O NIS para o CAF, ele não só é disponibilizado lá na assistência social, como ele também pode ser solicitado na Caixa Econômica Federal, o NIS.
Então ele não é só um meio lá da assistência social, não. E o certo seria o pessoal recorrer mais à Caixa Econômica Federal para solicitar essa questão do NIS, que é a mesma situação do NIT. Ele serve também para inclusão no CAF, a questão do NIS. Aí o povo recorrendo à Caixa Econômica Federal seria mais viável nessa questão aí, porque a gente está tendo muito cadastro aqui em Tavares, criando muito cadastro, sem ter uma real necessidade para aquele cadastro. Não tem uma real necessidade, sendo que o intuito dele somente é para o CAF. Não seria viável ser só para isso. Então, o certo mesmo seria a população que precisar do NIS para o CAF recorrer à Caixa Econômica Federal para solicitar ele, ou NIT, que também serve como um meio de identificação para essa questão do cadastro. Pois é, Rodolfo. E isso é bom que seja esclarecido, porque tendo o cadastro único, diversas funcionalidades, né? A gente está trabalhando, de certa forma, a gente está trabalhando desnecessário. Como a gente viu nessa visita do Estado para o nosso município, hoje Tavares tem mais de 1.400 cadastros desnecessários. Ou cerca, 11 mil. Pois é, mais de 1.400 cadastros desnecessários de pessoas que poderiam estar tendo esse direito de acesso à CAF, que deveriam procurar diretamente a Caixa lá em Princesa para ter o seu NIS, tá? sem necessariamente ter o cadastro único, inchando mais uma vez a Secretaria de Assistência, trazendo números desnecessários em relação a esses cadastros únicos. Então, era muito mais viável a pessoa se dirigir até a Caixa, fazer seu cadastro sem problema nenhum, ter seu número do NIS e não gerar ao município essa sobrecarga de trabalho. Ô Anderson, uma vez que também o NIS ele deixou de ser obrigatório e relembrando a fala que você falou, hoje é o CPF que ele é feito a inclusão para qualquer sistema. O NIS ele deixou de ser obrigatório até para a gente que trabalha no cadastro único, que até para a gente acessar o cadastro único hoje em dia é solicitado o NIS do usuário. E uma coisa assim, antes tinha mais dificuldade. Se a gente pedisse a uma pessoa que ia chegar até a secretaria para requerer o NIS para o CAF, ele precisava ir até Patos, né? Só que hoje, com a chegada da Caixa Econômica em Princesa, ficou muito mais fácil das pessoas irem até a Caixa Econômica, fazer seu NIS lá apenas para fazer o CAF, sem a necessidade de estar inchando o cadastro único aqui no município apenas pelo NIS também, né? Então as pessoas podem ir direto para a Princesa, solicitar lá, né, o número e procurar a Secretaria de Agricultura, que é onde faz o cadastro do CAF. Exatamente. Né? Muito bem. Agora são 11h20 e a gente continua dentro dos assuntos da nossa pauta de hoje também. Nós temos um programa aí que está sendo implementado pelo governo federal dentro do Bolsa Família, que é o Gás do Povo, né? Esse programa, as pessoas já recebiam um auxílio gás junto com o Bolsa Família. E agora como é que vai ser esse Gás do Povo, quando vai começar e como é que vai funcionar? A pessoa tem que trocar o gás, vai receber o dinheiro, Rodolfo, como funciona? Damião, essa questão do Gás do Povo, ele é um programa que está sendo liberado aos poucos. Ele entrou, se eu não me engano, ele entrou em vigor no mês de novembro, agora em novembro, o programa. E ele está sendo liberado aos poucos, Damião. Inclusive, a gente tem uma lista que o próprio MDS postou no seu Instagram, que algumas capitais que foram contempladas, algumas como o Recife, Brasília, essas capitais. E não chegou ainda a Paraíba. Não chegou a Paraíba ainda, por exemplo, a capital de João Pessoa não foi contemplada ainda. É um programa que está sendo liberado aos poucos. E para a questão de como eu vou solicitar o gás, é o seguinte, vai ser disponibilizado um aplicativo
para os usuários, onde eles vão fazer o cadastro lá, com certeza vai pedir as suas identificação, tudo certinho. Eles conseguem fazer essa questão de cadastramento em casa mesmo, sem precisar procurar o setor, mas qualquer dúvida que tiver pode procurar sim o setor. Eles conseguem fazer lá, em casa mesmo, a questão do cadastro. E por meio dali é onde vai ser liberado um vale, tipo um vale para a pessoa fazer a solicitação do seu botijão. Dá para fazer tudo pelo celular, né? Anderson quer complementar sobre o assunto? Muito. Vamos lá. Então, o Rodolfo, ele é muito polido, né, nas informações que ele presta aqui e com muito êxito aqui à população, mas eu vejo um governo de meias verdades, Porfírio. É um projeto piloto, como o Rodolfo falou, apenas Salvador, Fortaleza, Goiânia, Belo Horizonte, Belém, Recife, Teresina, Natal, Porto Alegre e São Paulo estarão recebendo, por enquanto, esse benefício. Então, assim, quando o governo federal ele vai para as mídias sociais, ele fala de um Brasil como um todo. Na prática, ele traz essa restrição. Então, a comunidade, a população de Tavares está buscando a Secretaria de Assistência em busca desse benefício que, na verdade, para nós aqui ainda não existe. Os comerciantes também entraram em contato comigo. Pois é, querendo fazer esse cadastro para distribuir o gás à população de um programa que não existe, entendeu? Então não é para o Brasil inteiro. Então hoje são 12 capitais, né, que foram liberadas. Isso. Né? Então, como eu já falei, só para frisar, Salvador, Fortaleza, Goiânia, Belo Horizonte, Belém, Recife, Teresina, Natal, Porto Alegre e São Paulo. Essas são as capitais, né? A gente havia noticiado aqui também, né, sobre essa liberação gradual. De acordo com o governo, a expectativa é de que agora no ano que vem, né, seja ampliado, né, conforme a demanda. E aí, assim, o que é importante que a população entenda é que cadastro unipessoal, aquela pessoa que estiver sozinha no cadastro único, não tem direito. Não tem direito ao gás. Não tem direito a esse benefício. É importante que quando é divulgado, diz o gás para todos. E não é para todos. Então, assim, famílias com 2 ou 3 pessoas irá receber 4 vales por ano. Certo? Certo. Com 2 ou 3 pessoas terão direito a 4 botijões por ano. A cada 3 meses, né? Isso. Família com 4 ou mais pessoas, 6 vales por ano, ou seja, 2 meses. 2 meses. Tá? Isso é importante que a gente traga ao conhecimento da população. Não vai ser todo mundo, não vai ser todo mês. E a gente não tem data para ingressar para que a população de Tavares comece a receber esse benefício. Essa é a verdade. É uma informação que as pessoas precisam saber, porque muitas vezes vão procurar, vão lotar as filas lá na secretaria, também no CRAS, mas o governo vai liberar aos poucos, né? Foi anunciado 12 capitais, a implementação de outras a partir do ano que vem, deve ser gradual, e à medida que for chegando por aqui será divulgado, né? Claro, a secretaria deve divulgar. Mas com relação ao auxílio gás, que atualmente é pago, vai continuar sendo pago normalmente aqui em Tavares, em outras regiões, ou parou tudo? Já parou faz tempo. Já parou, né? Já há algum tempo que não é concedido esse benefício à população. Sim, aí o auxílio gás já não está sendo pago, estão implantando agora esse novo programa, que não tem data para chegar aqui na nossa região ainda, né? Isso mesmo. E deixa eu ver, uma pergunta, Anderson. Na sua visão, seria melhor o dinheiro ou melhor o gás? O que a população vai sair ganhando com a implantação desse programa? Eu não tenho dúvida que o melhor seria o gás, né? Infelizmente ainda nós temos uma população que nem sempre tem consciência das prioridades com esse dinheiro.
né, acaba utilizando o dinheiro com outra finalidade. Tanto que há 2 meses atrás o governo fez um cruzamento de dados com o jogo do Tigrinho, né? Ficou muito famoso aí, os CPFs, as pessoas acham que não, mas ele fez um cruzamento de dados do CPF de quem recebe Bolsa Família com o jogo do Tigrinho. E assim, foram milhões jogados fora com esse jogo. Do Tigrinho, aos donos das plataformas. Pois né? é. Isso é um assunto que também traz ao cruzamento de dados, que agora é proibido, né? Pessoas que recebem Bolsa Família, se for detectado jogando no Tigrinho, tem um benefício suspenso, né? Também. Então, é uma medida, né, para proteger também as crianças e adolescentes, para evitar que esse pai ou essa mãe, o responsável familiar, enfim, use esse dinheiro de uma forma indevida. Então, é uma questão de proteção para garantir que essa criança ou esse adolescente, que não tem nada a ver com as atitudes erradas do pai ou da mãe, sejam penalizadas. Antigamente, Anderson, quando surgiu o Bolsa Escola inicialmente, né, depois evoluiu para o Bolsa Família, o dinheiro não era passado para as famílias, né? As famílias tinham que ir no mercado ou em algum lugar fazer as compras, e o mercado passava essas informações para o governo e recebia o valor. Eu acredito que naquela época era mais eficiente, né? Porque as pessoas pegam o dinheiro, um exemplo foi esse jogo aí dessas bets, dos tigrinhos, que gastaram milhões com o dinheiro do Bolsa Família, né? Então, ao contrário do que muita gente pensa, o programa ele teve suas raízes ainda no governo Fernando Henrique. Não foi o atual governo que criou. Ele mudou o nome, instrumentalizou, fez aí as modificações necessárias, mas o Bolsa Família tem suas origens lá em Fernando Henrique. Né? E eu acredito que estamos caminhando para algo semelhante, esse controle, porque o governo federal hoje ele fala no dinheiro virtual, o DREX, né? Não sei se a população já está de olho nisso, mas também é uma forma... Mas é que um alerta, né? Como vocês alertaram sobre as mudanças futuras no Bolsa Pois Família, é. Então, mais um alerta, o DREX. O DREX é mais um alerta que eu estou trazendo aqui, e a população daqui a pouco começa a olhar o que é DREX e que o governo federal ele poderá sim manter, digamos, o conhecimento de tudo que a gente vai fazer com o nosso tão suado dinheirinho, né? Ele vai poder monitorar cada item que a gente compre no mercado. E provavelmente se inicie com as famílias usuárias do Bolsa Família, já que é um recurso advindo do governo federal, ele pode facilmente implantar essa normativa, onde de posse do cartão do Bolsa Família, ao invés de você retirar o dinheiro numa agência da Caixa lotérica, você precisar ir a um mercado credenciado e passar esse cartão lá. E o governo vai saber tudo o que você comprou com esse cartão. E aí a gente já sabe que não vai ser possível comprar bebida alcoólica, roupa, cigarro, enfim. Então vai ser para alimentação. Essa possibilidade de voltar para que a pessoa não pegue o dinheiro, ela existe e já está sendo pensada lá em cima, na cúpula em Brasília. E acredito que seria uma maneira de fazer com que o dinheiro realmente servisse para a finalidade do programa, né? Em parte, Porfírio, é discutível também, porque e as pessoas que pagam aluguel? Vai pagar aluguel como? Tem essa questão também. Mas acredito, como é uma questão que está ainda a ser pensado na grande discussão, cúpula, né? Acredito que uma das despesas essenciais de uma casa é o aluguel, né? Água, vai ter água, luz. E aí então, tem que se pensar em todas essas questões, porque não só de comida vive uma família, né? Pois é. Então aí é uma discussão para o futuro, mas que deve chegar
um dia, mas que Provavelmente. chegue lapidada, né, com essas possibilidades. Seja colocada de qualquer jeito aí, porque as pessoas precisam e muitas vezes, como o Bolsa Família é o único recurso, é a única fonte de renda da família, precisa comprar uma roupa, um calçado, um material escolar, um caderno, uma bolsa, se não pagar tem sua outra água, renda, luz, né? se Então, não tem, vai pagar com não quê? não tem como, Então né? é bom ter paciência, ter calma de É como isso. vai ser instaurado, né? Quando vier, a gente sabe que virá. Vai vir. Então que isso seja pensado para que não se resolva essa questão do mau uso do recurso e cause uma dor de cabeça ainda maior, tanto para a população como para a gente que trabalha aqui na política de assistência. Exato. São 11h32 agora, conferindo a hora certa, nós estamos com o programa Fórum Social. Dentro da nossa pauta nós temos também, Rodolfo, a habilitação social. O que é a habilitação social? Vamos falar desse programa aí. Recentemente teve umas mudanças no CONTRAN com relação às autoescolas e a habilitação social. O governo vai dar de graça, né, a Carteira Nacional de Habilitação para as pessoas. Como é que funciona? Vai ser assim ou não vai ser? Quem vai explicar, Rodolfo? Vou começar aqui, mas depois vou dar as rédeas para Anderson. Nós estávamos comentando isso aqui fora nesse instante. Que é o que acontece. A habilitação social, ela também veio com uma lei muito distorcida, assim, pra gente. Assim, quando o povo disseram que ela entrou assim mesmo para valer, aí o povo foi uma loucura, foram na assistência, começaram a procurar na assistência, como era que se inscrevia, foram nos Detran, que a gente já ficou sabendo, inclusive tem uma nota bem grande lá que eu botei do Detran, que não, até o momento não tinha sido repassado nenhum valor para os Detran. Então isso foi um programa também que foi muito distorcido. Ele teve uma identidade visual muito bonita, mas na prática também não foi uma coisa tão validada. Mas eu vou só ressaltar aqui que a habilitação social também ela não é um programa da assistência social. Não vale as pessoas, se ela um dia realmente for levada a sério e entrar mesmo para valer, não vale procurar assistência, e sim procurar os órgãos responsáveis, como o DETRANS, e são mais os DETRANS que também são responsáveis, autoescolas também. Vou passar as redes para Anderson aqui para explicar melhor. Polêmico hoje, né? É um tema polêmico, né? Porfírio, mais uma meia-verdade, né, do nosso governo federal. Infelizmente, ele jogou essa lei aí nas redes sociais, como se já estivesse tudo certo, tudo valendo. Vigor, né? Já. E, na verdade, a habilitação social, essa lei, aqui no estado da Paraíba, ela existe há mais de 10 anos, se não me engano. É pelo governo do estado, do né? governo do estado, na época de Ricardo Coutinho, a gente até fez parte, ajudou a a preencher os cadastros das pessoas selecionáveis para receber esse benefício. Então não é nada novo, já existe, foi lançado aí na grande mídia que a população teria acesso gratuitamente à habilitação e infelizmente isso não aconteceu. Lançou, mas esqueceu de combinar com o DETRAN. Tanto que o DETRAN, né, Rodolfo colocou lá a nota que o DETRAN emitiu, que não existia aquilo, que a população não fosse lá no DETRAN, porque estava sem condição de atender a população, porque realmente essa habilitação não existe. Nós temos essa nova mudança aí das autoescolas, de tirar a obrigatoriedade da autoescola, mas também não está finalizado esse projeto, não está em vigor, não está funcionando ainda, e na prática continua da mesma forma. Acho um absurdo você precisar de um documento e ter que desembolsar mais de R$3.000. Poderia ser realmente buscado junto ao DETRAN, junto às autoescolas, de uma forma séria, responsável pelo governo federal para baratear
esse documento, porque a pessoa que quer trabalhar realmente, que tiver uma habilitação na mão, esse documento te abre portas para o mercado de trabalho. É um documento de grande importância e muitas pessoas não têm porque realmente é caro. Realmente não é acessível para qualquer pessoa, no mínimo aqui na nossa região é R$4.000, né? Tem regiões que chega a R$5.000. Então vai variar muito essa região. Então é muito caro, é um documento muito caro, nada acessível, que o governo poderia sim, de uma forma responsável, junto ao Detran, Contran, autoescola, procurar uma solução para essa situação, mas de uma forma responsável e verdadeira, não da forma que vem sendo tratado ultimamente. Muito bem, agora são 11h36, eu vou aqui trazer um pouco da participação do pessoal de casa, que estão aqui mandando mensagem no nosso WhatsApp. Quero aqui agradecer, deixa eu ver o nome dela, Judite. Ela fez uma pergunta, ela disse: o meu marido se aposentou, fiquei tirando metade e agora, esse mês passado, não tirei mais. E somos 5 pessoas no cadastro e já estava sem tirar o Vale Gás. Queria uma informação, Rodolfo. É assim, Damião, essa questão aí é o seguinte, o governo, ele dá até 1 ano agora na regra atual. Se ela pegou ainda a regra passada, era até 2 anos. Até 2 anos. Só que a qualquer momento, o governo ele pode fazer esse corte. Tanto com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses, com 6 meses. Mas lembrando, não vai passar de 24 meses, não. Se ela se encaixava na regra atual, a regra antiga da regra de proteção. Então ela não terá mais direito, não tem o que ela fazer, né? Se já chegou o tempo de cortar, independente Isso. da regra que foi a que ela se enquadrou. Justamente. Pronto, a Judite. Obrigado pela participação, Judite. Deixa eu ver aqui. A Suênia Pereira, ela mandou aqui: bom dia, mudei meu endereço do sítio para a cidade e de imediato já chamei a agente de saúde e mudei meu postinho também. Se faz necessário falar com outro agente de saúde para tirar o nome da minha família da área dela? Não, Damião, nesse caso não é necessário porque é como a gente diz, tem cruzamento de dados, né? Troca de informação entre assistentes sociais também. A agente de saúde também, o sistema isso. tudo é informatizado, ela né? Ela não precisa pedir a agente de saúde para que mude o endereço. Ela precisa vir aqui no cadastro único, aqui na assistência, para atualizar o endereço no cadastro único. Então aí, Suênia, você precisa atualizar o seu cadastro único com o endereço novo, tá? Com relação à agente de saúde, já está tudo certo. Ela disse que já fez a atualização, escreveu aqui. Ô, Damião, deixa eu só sobre essa questão de atualização. Uhum. A maioria do que foi falado aqui, as pessoas precisam ter consciência da atualização dos cadastros. Até nessa questão do CNH, para que você tenha acesso a essa nova atualização dessa nova carteira, é preciso que os dados do cadastro único estejam atualizados. No caso, como Suênia perguntou aí. Então, a importância de manter o cadastro único atualizado assim é muito grande e muito importante mesmo. Então, a toda a população de Tavares, houve qualquer mudança, vem na Secretaria de Assistência atualizar seu cadastro. Senão, às vezes vai chegar algum programa, algum benefício e a pessoa acaba ficando de fora porque o cadastro não está atualizado. Pronto. Justamente, Damião, no caso foi a nossa amiga Judite que perguntou, no caso era bom ela manter o cadastro ativo, mesmo Sim. com essa renda no cadastro dela, é bom ela manter o cadastro atualizado, tudo certinho, porque o único programa não é só o Bolsa Família, tem vários outros programas que integram o cadastro único. Então tá aí o recado para a Judite, tá? E mesmo que tenha a nova renda do esposo que se aposentou, é bom atualizar o cadastro para ficar na lista dos programas sociais, né? Seja em uma possível CNH social, carteira do idoso, né? Outros programas. Baixa renda da Energisa, né? Então, se desatualizar esse cadastro, não é só, como o Anderson falou no início, não é só Bolsa Família, né? De repente ela tem essa renda na família, mas ela pode continuar tendo desconto na conta de luz e de água, né? Maria Preta também participou aqui, mas não foi uma pergunta. A Dorinha também participou com a gente aqui, foi um áudio. Deixa eu ver se eu consigo carregar o áudio aqui. Enquanto isso, vamos falar com a Tamires.
Ela disse assim: gostaria de tirar uma dúvida. Meu nome é Cícera, Tamir, está o nome do WhatsApp aí. Cícera, daqui de Tavares, e queria saber se o meu benefício pode ter problema porque tenho um filho com deficiência e ele está no meu cartão. Acredito que ela quis dizer isso aí. Aí pode ter algum problema? Vocês entenderam a pergunta? Talvez ele receba um BPC, né? Tem Sim. um filho com alguma deficiência e receba um BPC. Então, provavelmente, se for isso, se ele recebe um BPC, a regra atual, os dois benefícios não acumulam, a não ser que tenha 6, 7 pessoas em casa. Então, provavelmente, ela entra nessa regra de proteção. Sim. E, aos poucos, ela deixa de receber o Bolsa Família. Pronto, então ela, pelo que eu entendi aqui, relendo a pergunta, ela tem um filho que está no cadastro dela e esse filho é deficiente, provavelmente recebe esse BPC, né? Então, a possibilidade é que ela entre na regra de proteção e com o tempo... Isso. Ela entra mesmo na sendo regra, BPC? Mesmo sendo BPC. Interessante que essa é uma briga de anos da política de assistência. Existe até aí comentários, muitas vezes acontece fake news, né? De que quem recebe BPC não interfere na renda do Bolsa Família, né? Mas não tem isso aí? Interfere Os diretamente. Os advogados dizem fazem isso, né? Aí ia dizer. Isso não é verdade. Pelo menos atualmente, nas regras, na lei atual, os dois benefícios não acumulam. A família não pode receber os dois ao mesmo tempo, a não ser que tenha uma família muito numerosa. Então, provavelmente, ela vai passar a receber daqui a alguns dias metade, né? No caso fosse 600, começa a receber R$300, até ser bloqueado, né? Cessado. Isso. A gente tem regra, o cadastro único tem regras, e as regras lá da per capita é totalmente diferente do que alguns advogados tentam mostrar pra gente. Às vezes algumas coisas que eles veem não se encaixa a regra do cadastro único, porque a regra do cadastro único ela é bem clara. Renda per capita para poder ingressar no Bolsa Família é de 108 até 218. De 108 a 218. E aquela pessoa que recebe, que é beneficiária do Bolsa Família, e ultrapassou esse valor, ela entra na regra de proteção. Aí sim, é até 706. Essas são as regras do cadastro único do próprio MDS. São 11h43. Tem mais uma participação aqui com a gente por áudio. Vamos ouvir aqui. Olá, bom dia. Bom dia a todos aí do programa, Damião Porfírio. Anderson, né, fala muito bem, explica muito bem. A Paula. Minha gente, eu sou Dorinha da Rua Antônio Félix. Aí eu queria fazer um apelo, assim, perguntar, né? Porque toda a vida meu Bolsa Família foi final 2. Então tá com uns 3 meses que eu fui receber no final 2, não tinha dinheiro lá. Então fui lá no CRAS. Aí o menino, né, acho que Rodolfo, se eu não me engano, acho que foi Rodolfo mesmo. Meu cadastro, meu Bolsa Família foi pro final 5, coisa que eu nunca vi acontecer. Então, eu queria perguntar se eles tinham como me explicar isso, se futuramente não vai me prejudicar e tal. É uma pergunta para os meninos, o programa está muito bom, todo mundo acho que está amando o programa, né? E é muito bom. Pronto, vamos lá, né, Rodolfo? Vamos responder. Olha, Damião, isso aí que aconteceu com ela foi uma conversão de NIS. Geralmente essa conversão de NIS, ela é gerada quando alguns NIS são idênticos àqueles. Alguns mudam alguma coisa, ou senão ele se encaixa com algum NIS. É tipo uma troca de informação. Aí existe a conversão de NIS para aquela pessoa não ficar igual àquele outro uma duplicidade, justo, uma duplicidade de NIS. Aí houve a conversão. Quando é gerado NIS, aí pode ser que nessa geração de NIS aconteça algum caso de duplicidade. Aí, em vez de mudar o NIS que está sendo gerado agora que foi gerado, eles vão e mexem na conversão. Aí faz a conversão de NIS, mas isso é super normal. E não vai ter nenhum problema para ela, né? A preocupação dela é essa, né? Em paz. Pronto, deixa eu ver. Tem mais gente participando com a gente. Aqui a Cícera Alves, lá do Creuza Marques, participou, mas não fez nenhuma pergunta. A Geórgia mandou também uma pergunta aqui. Quem tem 6 pessoas no cadastro e não recebe Bolsa Família por conta de que recebe um salário mínimo, o que fazer?
Ô, Damião, essa questão eu falo quando o povo vai lá, eu até rio também, porque é o seguinte, para ter direito Bolsa Família e um salário, hoje tem que ter 7 pessoas no cadastro. E ano que vem eu digo até o povo, vai aumentar para ano que vem, viu? Porque Ano que vem vai ser 1.627. isso, aí no caso Dividido por 7. aumente a renda per capita. Qual é a renda per capita? Hoje é 208 para ingressar no Bolsa 208, Família. né? Então, Isso, com o salário mínimo do ano que vem, dividido por 7, dá 232, né? 218, isso. 218, A né? renda Então, per no ano capita. que vem, 7 pessoas na casa e tem uma renda de um salário mínimo, já não terá mais direito. Não terá porque mais direito. dá R$ 232 por pessoa, né? Por Justo. cabeça, como diz. Todo ano aumenta, né? Então, está explicado aí, né? 6 pessoas não têm direito com o salário mínimo oficial dentro da casa. Deixa eu ver quem mais falou com a gente aqui. Tem também a Carminha, também mandou umas palminhas aqui pra gente, aplaudindo o programa. Muito obrigado pela participação. Muita gente nos assiste nesse momento aqui também no Facebook, mas ninguém fez perguntas aqui através do Facebook. E a gente já estamos aqui já nos momentos finais, vamos aproveitar esses momentos. Se por acaso a gente esqueceu de abordar algum assunto, eu quero que vocês fiquem à vontade. Terezinha vai falar aqui. Pode ficar à vontade, Terezinha. Eu gostaria de falar no sentido de frequência escolar. Aqui no município a gente tem uma situação bastante recorrente, que é os alunos que saem do nosso município, principalmente para o município de Quixaba, e alguns pais não procuram a Secretaria de Educação para informar a nova escola que essas crianças estão estudando atualmente. Eu encontro situações de mães que transferiram seus filhos para o município vizinho, ou os municípios vizinhos, que às vezes também Princesa também recebe nossos alunos, e estão lá 2 anos e para o sistema presença eles estão como não localizados, porque muitos saem do nosso município e simplesmente pedem a transferência e não informam para onde que essas crianças vão ser matriculadas. Então, a escola manda para mim que o aluno está não localizado. Isso vai para o sistema e está acontecendo cortes. Acontece cortes por causa disso, né? A nova escola que ele é matriculado não envia a frequência para o Bolsa Família, para o cadastro único? Aí está acontecendo cortes, está acontecendo também avisos para procurar a gente. Essa semana eu recebi uma mãe que ela disse que já recebeu pela 2ª vez esse aviso para procurar o setor responsável, que no caso sou eu. Sim. E também a assistência social. Porém, acontece uma questão. Algumas mães, elas não procuram a mim, a Secretaria de Educação, vão na assistência social. Mas nem todas as vezes essa informação que é atualizada na assistência social, ela vai para o sistema presença. Aí já chegou muitas delas de dizer, eu já fui lá mais de uma vez, já atualizei a escola que meu filho está estudando, mas a mensagem continua vindo, porque nem sempre os sistemas eles estão em parceria e a informação que é atualizada na assistência social, ela vai para o meu sistema, que é o sistema presença. Então, a criança estava lá como não localizada e ela continua porque o sistema não enviou a informação. Quanto à sua pergunta, aqui no município, eu sempre peço às pessoas que fazem as frequências nas escolas para estar sempre vendo as crianças que estão entrando nas escolas, as crianças novas que fizeram matrícula, vendo também a situação de mães que fazem a frequência, se elas são beneficiárias, para que elas deixem lá o NIS e informem a mim que essa criança ela é beneficiária, para que eu coloque no sistema presença, ou então para que atualizar a escola junto ao sistema presença. Porém, eu não sei o que é que acontece, já me comuniquei com coordenadores de outros municípios também, porque às vezes acontece, não sei o motivo,
de municípios receberem nossas crianças e eles não informam ao sistema presenças que essas crianças estão lá. Então, assim, são mães que estão tendo prejuízo. Então, o melhor a se fazer é ou procurar a escola, dizer, eu tenho Bolsa Família, eu quero que informe ao sistema presença que meu filho está aqui para que a minha frequência vá, ou então me procure. Porque a gente estava com cerca de 600 alunos não localizados. E isso é ruim para o nosso município. O sistema presença, o governo federal fica cobrando a gente. E, por outro lado, também, uma situação que muitas vezes acontece, são de alunos que não querem estudar mais. Então, eles saem da escola, a escola não sabe o que foi que aconteceu, muitas das vezes coloca como não localizado, porque não sabe se aquela criança ela continua a estudar em outro local ou não, e muitas das vezes o que acontece é que os filhos eles deixaram de estudar. A gente sabe que o governo federal ele tem essa condicionalidade da educação, que o filho deve estudar até os 18 anos, ou então até o momento em que ele conclui o ensino médio, e quando eles saem da escola, é importante que as mães também informem, no caso, vá na Secretaria de Educação, informe que aquela criança ou aquele adolescente, ele abandonou a escola. E as escolas também estejam atentos a isso, a informar direitinho a frequência baixa, porque se a gente não informar a frequência baixa daquele aluno, tentar de alguma forma ajudar a família, como eu já recebi relatos de pessoas que trabalham em escola, queria ajudar a família de alguma forma. Isso pode dar problema para a gente. O governo ele quer saber tudo o que está acontecendo e como realmente é. Então, para prestar a informação direitinho, ver também o motivo daquela frequência baixa, o nosso município ele está também com essa pendência para que a gente esteja sempre informando o motivo pelo qual as crianças estão faltando nas escolas, assim também como os adolescentes. Se é problema de saúde, colocar. Se é porque a criança ou adolescente não quer ir para a escola, deve ser colocado também, porque a gente é cobrado, as escolas também são cobradas, e os pais, como já foi falado aqui desde o início, é importante estar sempre prestando as informações e atualizando também as informações, tanto na Secretaria de Educação, como na Secretaria de Assistência e também junto à Secretaria de Saúde. Muito obrigado, então, pelas informações importantes com relação à frequência escolar e à mudança dos alunos de escola. A gente agora começa por Rodolfo. Se tiver alguma questão para acrescentar, Rodolfo, aí que a gente não abordou, tá? E as considerações finais, já estamos já pertinho de meio-dia, fique à vontade. Ô Damião, eu queria voltar aqui ao caso dos unipessoais, que é o seguinte, Anderson falou aqui que a gente está com... existe uma regra agora dos 16%, que eu falo a regra dos 16%, que ela estabelece esses 16% para cada município. Ela foi criada antes, em 2023, é a portaria 911, foi criada em 2023, quem quiser consultar pode ficar à vontade. E o que acontece? Mediante essa questão, assim que entrou em vigor essa lei, nosso município automaticamente já ficou acima dos 16%, pela quantidade de unipessoal que já tinha na cidade. Isso, em vez de diminuir, ano após ano vem aumentando. Aí, nesse momento, no ano recorrente, até a gente conseguir diminuir essa porcentagem, a gente não pode mais ingressar nenhum unipessoal, por pessoas sozinhas no cadastro único. Nesse momento, a gente está realmente parado de fazer cadastro de pessoas sozinhas. Era só isso que eu mais queria colocar em ponto. E, Damião, eu queria agradecer por esse momento aqui, de ter dado a oportunidade da gente poder esclarecer a população de Tavares o que vem se passando aqui na nossa cidade. E fico muito agradecido por esse momento, por essa oportunidade que você deu a gente aqui, viu?
Obrigado, Rodolfo. 11h55 agora. A gente fala com o Anderson agora. Agradecendo, Anderson, pela participação mais uma vez aqui no Fórum Social, pela contribuição. E fica à vontade se faltou algum esclarecimento também. Só voltar um pouquinho, Porfírio, em relação ao acúmulo de benefícios. O Bolsa Família realmente ele não acumula com o BPC, mas o BPC ele acumula com outro BPC. Sim. Então, às vezes a população tem medo de atualizar seu cadastro, porque tem 2 pessoas recebendo o BPC na mesma família e não tem problema nenhum. Os BPCs, a nossa lei atual, ela permite que eles se acumulem sem problema nenhum. Tem 2 pessoas que recebem e podem receber tranquilamente, né? Pode receber. Só não dá certo com o Bolsa Família, né? Pois é. É uma coisa que a gente precisa mudar ainda esse entendimento na política de assistência, quem sabe aí no futuro próximo. No mais, agradecer, obrigado, Porfírio, mais uma vez pelo espaço, obrigado à São Miguel FM, obrigado às pessoas de casas que ouviram, que participaram do nosso programa, e aí a gente se coloca posteriormente na secretaria à disposição da população para melhores esclarecimentos dos casos aí pessoais de cada um. Muito bem, Paula Santos, secretária de Assistência Social, obrigado pela participação, Paula, aqui no programa de hoje, obrigado pela colaboração e esclarecimentos para a população. Eu queria agradecer, Damião, por ter nos dado esse espaço, a Rádio São Miguel também, a todos que nos ouvem em casa. Me coloco, enquanto secretária de Assistência e Secretaria de Assistência, à disposição de toda a população que deseja saber informações, podem nos procurar. Queria também dar um aviso, como todos já sabem, estamos perto de encerrar, para encerrar o funcionamento das secretarias, inclusive a de assistência, e como vai sair, ou já saiu o decreto, né, que se encerra dia 19, mas eu queria deixar aqui o aviso que a secretaria vai funcionar ao público apenas até o dia 12, porque nos 5 dias restantes, até o dia 19, nós vamos trabalhar de forma interna para tentar deixar o que nós temos muito serviço já, né? A gente está com muito serviço e a gente quer deixar os últimos 5 dias para tentar minimizar já para 2026. Então, a população fica atenta. Se você tiver qualquer coisa para organizar no seu cadastro, você vai precisar ir à secretaria até dia 12, que é na próxima sexta-feira. A partir disso, vai ser funcionamento interno. Então, já agradeço mais uma vez por estar aqui e me coloco à disposição para qualquer dúvida, qualquer informação. Muito obrigada. Muito bem, então você que precisa de algum serviço na assistência social, a partir de segunda até sexta, são os últimos dias para resolver esse ano, né, Paula? Somente no ano que vem. Depois do disso, dia 5, né? Lembrando que segunda é feriado. E a gente só retorna dia 5 de janeiro. Olha só, na próxima segunda-feira é ponto facultativo, não vai abrir, então a partir da terça, né, até a sexta-feira, são os últimos 4 dias para resolver alguma coisa lá. Terezinha, faltou você se despedir dos nossos ouvintes, muito obrigado pela participação, estamos sempre à disposição. Muito obrigada, Porfírio, Rádio São Miguel. Agradeço também a oportunidade em nome da Secretaria de Educação. Ok. São 11h59 agora. Muito obrigado a você que acompanhou o programa Fórum Social de hoje. Próximo sábado estamos de volta a partir das 10 horas da manhã. Tenham todos uma ótima tarde de sábado, um bom final de semana. Segunda-feira, meio-dia, a gente se encontra aqui no jornalismo da São Miguel FM com o Jornal Tavares Informa. Rádio Comunitária São Miguel FM de Tavares, Paraíba.